Oi, 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 quinto ano, tudo bem com você? Olha aqui, tia Paty, mais uma vez com aula de matemática nessa terça-feira. E olha só que legal. Hoje nós vamos terminar o nosso assunto referente ali a plano cartesiano, né? Nós conversamos bastante sobre isso na aula passada. Eu falei para vocês a respeito desse slidezinho aqui, ó, que nós mostramos para vocês, a respeito da localização do plano cartesiano. Vocês gostaram bastante e nós precisamos rever alguns assuntos, tá bom? Mas eu vou deixar o videozinho da aula passada aqui no card, aqui em cima. Aí você dá uma olhadinha, tá bom? E acessa para você relembrar o que a gente estudou. Mas o básico é que o plano cartesiano, ele vai ser definido por duas retas, tá? Retas essas que vão formar um ângulo de 90 graus. Por isso a gente chama de retas perpendiculares. Tudo que tem um ângulo de 90 graus, a gente pode chamar de perpendicular. Então, quando a gente encontra essas duas retas, a gente pode então ver a localização, né, desse plano através desses dois pontos. Ou seja, é importante a gente observar que o plano cartesiano vai possibilitar a marcação dessa localização através de pares ordenados. A gente pode utilizar uma letra, um número ou dois números, não tem problema. Então a gente vai ter aqui as coordenadas. A gente falou para vocês sobre a tabuada de Pitágoras, né? Que a gente inclusive trabalha muito com ela, né, na sala de aula, e estamos trabalhando nas aulas de matemática também. Basta você ligar, né, os pontos que estão aqui, ó, na base de cima, né, aqui, ó, nessa linha amarelona aqui em cima, com as laterais. Então a gente vai ligar as colunas com as linhas e a gente vai formar o quê? O encontro do resultado. Então essa tabuada aqui, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 9 vezes o 6. Então eu pego aqui o 9 na coluna 9 e vou até a linha 6. E o encontro delas vai ser aqui no 54. Então é um recurso muito legal que a gente tem utilizado nas aulas de matemática como ferramenta de consulta da tabuada de multiplicação até a tabuada do 10. A gente também viu que essa questão de coordenadas também podem ser observadas aí através do plano cartesiano no jogo de xadrez, visando que o tabuleiro ele também tem aí essa questão, né, de você poder movimentar cada peça em uma direção segundo aquilo que lhe é permitido. A gente também tem a localização do plano cartesiano utilizado na onde? Nas questões geográficas. Lembra que eu falei para você na aula passada que até na geografia a gente também utiliza a localização do plano cartesiano? Pois é, por conta do quê? Por conta das linhas imaginárias que a gente tem na leitura dos mapas, que são os paralelos e os meridianos, latitude e longitude, certo? Então a gente sabe que essa localização geográfica, quando a gente tem um número em graus que vai se coincidir com a reta que vai passar, seja um paralelo cruzando com um meridiano, a gente vai ter então a localização estimada de um país, de uma cidade, de um determinado lugar. Então é muito legal porque a gente utiliza esse sistema também na leitura cartográfica dos mapas. Temos também o sistema de coordenadas, né, do plano cartesiano utilizados na onde? Na planilha do Excel, né, que é um programa que a gente tem instalado no computador que serve para a gente fazer planilhas como essa, por exemplo, do orçamento de caixa, né, pagamentos, despesas, né, a gente utiliza muito isso nos comércios, né, então é esse sistema que é utilizado. E a gente brincou bastante na aula passada de batalha naval, você lembra disso? Pois é, eu mostrei para vocês o jogo fechado na aula passada e a gente jogou e foi bem legal. E eu preparei um novo tabuleiro para vocês bem maior, para a gente poder treinar um pouquinho mais a questão da localização dos pares ordenados aqui no plano cartesiano, tá bom? Então me aguarde aí que a gente tem muito mais para a gente brincar hoje na aula, tá bom? Fizemos alguns exercícios também, né? E fizemos a localização de alguns pontos. Porém, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós temos aqui alguns exercícios propostos para a gente treinar localização no plano cartesiano
na página 54. Então, deixa eu abrir aqui pra gente poder ir até lá. Isso, olha só que legal, ó. A Joaninha, ela tá aqui, ó. Olha que legal. Aqui a gente tem as duas retas, né? As duas retas do nosso plano cartesiano. E a gente tem a malha quadriculada. A gente falou dela também, né? Na aula passada. Então, a malha quadriculada, ela vai ser justamente essa sistematização de linhas que estão se cruzando. São linhas retas que se cruzam a um ângulo de 90 graus. Então, são retas perpendiculares, tá bom? E a gente tem duas retas que vão determinar aqui, né, a escala de pares ordenados. Essa linha inferior que vai de 0 até 6, essa linha que é a vertical que vai de 0 até 8, e aqui o cruzamento das principais retas que tem o número 0. O desafio que vocês têm hoje aqui para cumprir na página 54 é explicar o caminho que a Joaninha fez, certo? Então, a Joaninha, ela tá representada aqui, ó, por esses desenhos. Ela partiu do ponto aqui, ó, do número 1, 1, da coordenada 1, 1, certo? E agora você tem que descrever a movimentação da Joaninha até a chegada do ponto em que ela está aqui, ó, a última Joaninha que está aqui, que é no ponto 5, 7. Então, você vai ter que descrever esse caminho, essa trajetória aqui, nesse espaço que está aqui com essas linhas. É só você colocar os pares ordenados, mostrando a trajetória da Joaninha, tá bom? Aqui na questão 7 está dizendo assim, ó, se a Joaninha da malha seguir caminhar para a frente até o ponto 3,1 e der um giro de 1/4 de volta à direita e caminhar para frente até encontrar o eixo vertical, em que ponto ela vai parar? Então, você tem que fazer aí, né, uma interpretação desse gráfico aqui, e você tem que marcar o ponto onde ela vai parar e anotar aqui nessa linha, tá bom? Aqui embaixo, ó, o Lucas representou a localização inicial da Joaninha com um par ordenado 4, 3. O Lucas acertou essa representação? Olha aqui, ó. A Joaninha tá no 4, 3? Tem certeza que ela tá no 4, 3? Tem que observar aqui se ela tá no 4, 3 ou será que ela tá no 3, 4? E agora? Pois é, como é que a gente vai fazer a nossa localização? A gente vai utilizar a base primeiro, né? Os que estão aqui embaixo, com os números que estão na vertical depois. Então, você me diga se tá correto ou se tá errado, tá bom? A questão que tem aqui agora na página 55, a questão 8, diz assim, ó. Desenhe no plano cartesiano a seguir os pontos A de coordenadas 2, 3 e B de coordenadas 6, 1. Ó, lembra, tá vendo aqui, ó, 6, 1? O 6 está na frente, o 6 só tem aqui embaixo, o 5 que tem aqui na lateral vertical. Então, sempre você vai considerar primeiramente os pontos que estão na base embaixo e depois você vai colocar os pontos que estão na vertical. Então, base primeiro, vertical depois. Base primeiro, vertical depois, certo? Número 9, você vai desenhar aqui no plano cartesiano um triângulo onde os vértices, ou seja, os pontos de encontro, serão com as coordenadas A, B e C. A coordenada A, 2, 5. A coordenada B, 2, 2. E a coordenada C, 6, 2. Certo? Então, ó, preste atenção. Você vai fazer 3 pontos. Depois que você fechar esses 3 pontos, você vai pintar dentro deles formando um triângulo. Você vai formar um triângulo com 3 pontos. Você vai formar 3 vértices. Pega a régua. Depois que você marcar o ponto A, o ponto B e o ponto C, você vai fazer um triângulo. Então, primeiro de tudo, ó, preste atenção. Você pega o ponto A no ponto 2, 5. Tá lembrando que esses números que estão na frente são os números de base e os números que vêm depois são os números verticais, tá? Então, ó, base vertical, certo? Então, vamos lá. Você vai fazer a marcação de 3 pontos. Tá? Faz 3 pontinhos nessas coordenadas. O ponto A será a marcação 2, 5. O ponto B será a marcação 2, 2. O ponto C será a marcação 6, 2. Aonde você marcar, é só você puxar as retas. Você vai fazer um triângulo e pintar bonitinho dentro desse triângulo, tá bom?
Aí você vai me dizer se os ângulos desse triângulo, eles serão chamados de retos, agudos ou obtusos, tá? Você sabe o que é um ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é o ângulo mais fechado, ele é menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo aberto, ele é maior do que 90 graus. Observe o desenho que vai formar aqui desse triângulo e você anota aqui se tem ângulos retos, agudos ou obtusos, tá bom? A número 10, você vai construir um quadrilátero no plano cartesiano que está aqui, certo? Um quadrilátero é qualquer figura que tenha 4 lados, tá bom? Então, você pode fazer aqui um quadrilátero qualquer quadrilátero, desde que ele tenha 4 lados, ele será um quadrilátero. Aí você vai escrever aqui o nome do quadrilátero que você construiu. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser assim. E aí você escreve aqui, tá bom? Você tem que fazer o quadrilátero baseando-se nos pontos, tá bom? Na onde se encontram as linhas, ok? Depois que você encontrar essas linhas, aí você vai dizer quais são os pares ordenados que indicam cada ponto de vértice, aonde você colocou os pontos, tá? Aonde é o ponto de encontro das arestas que você fez ali o seu quadrilátero. E aí você vai colocar aqui. Então, é uma resposta pessoal, cada um vai fazer o seu, tá bom? Você faz bem bonitinho. E se você tiver alguma dúvida, calma, não fica nervoso. Às 8 horas da manhã, a gente começa com a nossa aula de matemática de novo, tá bom? Então, ó, um beijão pra você. E até daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra aula com vocês de matemática daqui a pouquinho, porque hoje nós já encerramos nosso conteúdo de empreendedorismo, então eu vou dar para vocês uma introdução a respeito de tabelas e gráficos. Então aguarde aqui que daqui a pouquinho sai o segundo vídeo, tá certo? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.